A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida nesta manhã. Deus abençoe o teu dia. Este é o devocional diário. E eu sou a Nativa Silveira e nós estamos estudando o livro das leis. O livro de Êxodo, onde Deus instituiu as leis. E hoje nós vamos ler Êxodo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Desde já eu te convido a deixar aí o teu nome para o caderno de oração, se você tem algum pedido específico. E se não tem, mas mesmo assim você quer deixar um comentário aí, deixa um comentário, me diga aí de onde você está, até onde esse vídeo está chegando. Se inscreva, compartilhe com um amigo e me ajude a levar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar neste dia. Pai, no nome de Jesus, na tua presença te damos graças, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Pai, pelas bênçãos derramadas sem medida, Senhor, na nossa vida, pelo sono, Senhor, reparador, pela noite, Senhor, pelo dia que preparaste para cada um de nós. Este dia, Senhor, que vai ser conosco com os nossos projetos, nos ajudando a realizar todos, meu Pai. Faça conforme o teu querer, meu Senhor, conforme a tua vontade em cada vida. Veja, Senhor, este caderno de oração, cada um tem um pedido específico, Pai. Visita eles conforme o teu querer, Pai amado. Ó Senhor, realiza, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos conforme o teu querer. Pai, nos ajuda, nos capacite, Senhor, a levar a tua palavra, nos fortaleça a cada dia, porque não é fácil, Senhor, mas tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso e um Deus que tudo pode. Assim, meu Senhor, nós já te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Conforme a gente vai lendo, às vezes a gente não dá muitas explicações, porque é leis do Antigo Testamento. E não dá para a gente ficar falando. Então a gente só vai mais ler. E no momento em que for oportuno, a gente vai falando, certo? Então vamos lá. Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas no 7º ano sairá a forro, de graça. E como eu falei, são leis que hoje elas já não funcionam mais no nosso mundo, ao nosso tempo. Por exemplo, essa dos servos, né? Que aqui era escravos. Hoje em dia a gente não tem, então a gente não precisa explicar, certo? Se entrou um só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. E se ele era um homem casado, sairá a mulher com ele. E se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e se lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor. E ele sairá só com o seu corpo. Mas aquele servo apressadamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair a forro. Então seu senhor o levará a juízes e fará chegar à porta, aos pórticos. O seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e servirá para sempre. E se algum vender a sua filha por serva, não sairá como saem os seus servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor, e se não desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la um povo estranho, usando de deslealdade com ela. Mas se a desposar com o seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. E se tomar uma, não lhe diminuirá o mantimento desta, com o seu vestido, nem com a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se não armou cilada, mas Deus o fez encontrar as suas mãos, ordenar-te-ei em um lugar para ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás
do meu altar para que morra. E o que feriu seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E aquele que furtar algum homem e vender, e for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis do que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E qualquer que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra e com punho, e este não morrer, mas cair à cama, e se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perderá e fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se algum homem pelejarem e ferirem a uma mulher grávida e forem causa da morte, que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, e deixará ir a forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, deixará ir a forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. Boi será apedrejado, e certamente a sua carne não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o dono morrerá. E se lhe foi imposto resgate, então dará como resgate a sua vida, tudo quanto lhe foi imposto. Que tenha escorneado um filho, que tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, se lhe dará 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. E se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova pagará ao seu dono o dinheiro e restituirá, mas o morto será seu. E se o boi de alguém ferir à morte o boi de outro próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então aqui nós vemos, né, que Deus ele vai revelando as suas leis, né, para que o povo eles pudessem viver sobre essas leis, porque assim era povo difícil, como até hoje nós somos, e até hoje nós temos as nossas leis, né? Leis que dessas a gente segue algumas e outras não são mais assim, conforme a lei da escravidão, né? E assim vai, né? E assim é a vida, e assim vamos servindo a Deus, e aquele que for obediente ao Senhor, ele vai servir e vai seguir, seguindo todas as leis. Que Deus implante, meus irmãos, a sua palavra nos nossos corações, e assim que Deus nos abençoe neste dia. Amém?